O consórcio de saúde ele foi previsto na Lei 8080 de 1990, que é a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde. Nessa lei houve a previsão expressa da possibilidade de formação de consórcio entre os municípios. E a ideia é bastante interessante, porque muitas vezes um município sozinho não tem nem força, nem capacidade econômica e nem demanda de pacientes para exigir, para contratar um determinado serviço. Vamos supor uma tomografia computadorizada, por exemplo. Esse município sozinho não teria condições, mas reunindo vários municípios, o poder econômico somado e a demanda somada justificariam essa contratação. Então, o consórcio ele pode se mostrar muito importante porque essa contratação do serviço pode ser viabilizada pela soma dos esforços. O CISNOR, Conselho Intermunicipal do Noroeste, foi fundado por João Pinheiro, Brasilândia, Lagoa Grande, Bonfinópolis e Dom Bosco em 1998 e desde então presta atendimento ambulatorial aos municípios participantes. Em 22 de outubro de 2010, o Poder Judiciário e o Ministério Público entraram com uma intervenção cautelar no CISNOR devido a investigações de irregularidades na administração. Nós tivemos um pedido do Ministério Público, protocolado há poucos dias atrás, a respeito de intervir em parte do sistema de saúde de João Pinheiro, consórcio, não só de João Pinheiro, mas aqui em João Pinheiro, envolvendo outros municípios, a respeito de eventuais irregularidades no repasse de verbas e de como essas verbas estariam sendo gastas. Então, o mais importante agora, a meu juízo, é esclarecer a população que os serviços prestados por esse consórcio não serão interrompidos de maneira alguma. Não em razão da intervenção judicial. Qualquer coisa que aconteça não terá partido dessa intervenção. Nossa intervenção é absolutamente contábil. Eu quero que isso fique muito claro à população. Não tem um pedido do Ministério Público e uma decisão da Justiça no sentido de interromper qualquer tipo de serviço. Então nós queremos acalmar, mas assim, a população, os profissionais que trabalham lá. Houve um afastamento temporário da diretoria. Nenhum funcionário foi afastado por motivo algum, nenhum médico foi afastado por motivo algum, e não há motivos para tanto até o momento. Então, que fique muito claro que essa intervenção é muito mais contábil do que propriamente no serviço. No serviço não há nenhum pedido e nenhuma decisão nesse sentido. Segundo o interventor, a população não foi prejudicada nesse período, já que os atendimentos continuavam sendo prestados. Durante todo o período da intervenção, a comunidade em momento algum foi prejudicada. Os atendimentos continuaram normalmente, logicamente para adequar as contas ao valor que eram repassados pelos municípios, alguns atendimentos tiveram que ser diminuídos, realmente extintos alguns trabalhos, em relação também até mesmo a funcionários, mas o atendimento da comunidade continua normalmente. O promotor de justiça traz a situação do CISNOR. Bom, o consórcio está sob intervenção judicial desde o final de outubro do ano passado, em razão de uma ação cautelar do Ministério Público, e nós fizemos várias reuniões com os prefeitos municipais, e na última audiência em que estava presente o juiz que está presidindo o processo, Ministério Público dos prefeitos municipais, ficou decidido que o CISNOR seria extinto e os municípios passariam a integrar o CISALP, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Paranaíba. É importante ressaltar que essa decisão, como ficou bem claro na audiência, o meritíssimo juiz fez questão de ser expresso nesse sentido, que é uma decisão política do município. Não houve uma influência nem do Ministério Público nem do Poder Judiciário. Cabe ao município decidir a forma da prestação de serviço de saúde. Isso foi feito. Os municípios se reuniram com o presidente do CISALP e decidiram pela migração do serviço, pela migração dos municípios para o CISALP. Motivação para o encerramento do CISNOR. Bom, essa motivação é uma motivação política, e não cabe ao Judiciário se imiscuir nessa questão. Então, o Judiciário e o Ministério Público se mantiveram apenas dentro do seu papel, que é tutelar o patrimônio público. Essa questão da decisão política de continuar no CISNOR ou passar para o CISALP pertence ao município, aos prefeitos municipais.
E o Ministério Público e o Judiciário não entraram no mérito dessa discussão com relação às motivações em razão disso, para não haver uma invasão na competência constitucional dos municípios. Razão para a intervenção. Bom, durante as investigações, nós descobrimos que foi investido pelo município de João Pinheiro mais de R$1.700.000 no ano de 2010 até setembro desse ano, do ano passado, 1900. Então, de janeiro de 2010 a setembro de 2010, havia sido investido mais de R$1.700.000. O município não conseguiu explicar documentalmente, o emprego desse recurso. Então, em razão disso, o Ministério Público, com uma medida cautelar, ingressou com aquela ação e pediu a intervenção no CISNOR para que tivéssemos condições de verificar se realmente esses recursos estavam sendo bem empregados. Início das irregularidades. Ocorre que, desde a formação do CISNOR até o final de 2008, iníciozinho de 2009, todos os municípios participavam com a mesma quantia por habitante. Ou seja, até janeiro de 2009, todos os municípios contribuíam com 30 centavos por habitante. Então, um município com 10 mil habitantes investiria mensalmente no CISNOR com 10 mil habitantes com R$3.000. É uma conta bem simples, multiplicaria a população por 30 centavos. Em fevereiro de 2009, o município de João Pinheiro, amparado por uma autorização da Câmara Municipal, aumentou esse valor de 30 centavos para R$6. Ou seja, o município de João Pinheiro aplicava no CISNOR 12 mil e poucos reais por mês, passou a aplicar mais de 250 mil. E esse aumento foi, a meu ver, bastante exagerado, demonstrou que o município de João Pinheiro tinha a intenção de transferir serviços próprios seus do município para o CISNOR. E, inclusive, esse fato é retratado na ação que está tramitando no Poder Judiciário, questionando esse desvirtuamento, entre outras coisas, esse desvirtuamento do consórcio, porque o consórcio não é um departamento da Secretaria de Saúde de João Pinheiro. Ele é uma outra pessoa jurídica, resultado da soma de esforços para conseguir disponibilizar um serviço que é muito oneroso para o município sozinho, mas que é viável para a soma dos municípios. Isso não justifica a transferência de uma determinada necessidade exclusiva do município para o CISNOR. O exemplo que eu posso citar, e que me parece ser bastante elucidativo, é a disponibilização de por exemplo, um plantonista ou de um médico no distrito de Luislândia do Oeste, por exemplo. Eu posso dizer com certeza que Dom Bosco, Bonfinópolis, Brasilândia e Lagoa Grande, na época que integrava o CISNOR, não se beneficiava desse médico, desse profissional lá. Isso significa que essa demanda, esse custo é exclusivo do município e deveria ser arcado exclusivamente pelo município. Então, a partir desse exemplo, ficou muito evidente que houve realmente um desvirtuamento. Com a extinção do CISNOR, as investigações do Ministério Público acabam, também se encerram, ou vai continuar essas investigações até chegar a uma conclusão? Nós vamos continuar as investigações até ter uma posição mais firme a respeito do emprego correto ou não de todo aquele recurso que eu mencionei há pouco. Se for detectada qualquer irregularidade, vamos tomar as medidas cabíveis para que sejam aplicadas sanções ao responsável. Como fica o atendimento a partir de agora? Ficou decidido pelos municípios, não foi uma decisão nem do Judiciário, muito menos do Ministério Público, que os atuais contratos de prestação de serviços médicos pelo CISNOR não seriam renovados. Isso significa que no dia 28 de fevereiro se encerram todos os contratos do CISNOR e o CISNOR entra no processo de extinção por decisão dos prefeitos municipais dos municípios que integram o CISNOR.
O promotor ressaltou também que a responsabilidade da saúde é do município e que o Ministério Público nem o Judiciário não são culpados pelo fim do Cisnor. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é do município. E, por consequência, do prefeito municipal que foi eleito pelo povo para gerir todos os seus interesses, inclusive da saúde. Então, não foi a intervenção judicial quem tirou, não foi a intervenção judicial que tirou dos municípios essa responsabilidade. Ela continuou durante a intervenção, ela continua com o fim do Cisnor, ela continua com a integração do município ao Cisalto e vai ser dessa forma até o final dos tempos, digamos assim. Então, é bem importante que fique firme na memória das pessoas que essa responsabilidade é do município e cabe ao eleitor cobrar do seu gestor no final do mandato, durante as eleições, os resultados que eles esperavam durante as eleições anteriores.